galera, Silvio Júnior aqui de novo, pastor da Igreja Nova Vida, professor da Escola Avance, e esse é o Não Complica. Quero que o nosso diretor dê um alô pra você, um abraço, ele tá aqui com a gente. Tudo bom? É isso? Esse é o nosso diretor, ele tava super nervoso para essa participação e eu vou estar te apresentando também aqui o nosso amigo Koala, ele vai estar me ajudando a responder as nossas perguntas. Então, antes da gente ir para a pergunta do nosso internauta, eu quero pedir a sua ajuda, mais uma vez, se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações, curta e compartilhe esse vídeo e nos ajude a fazer essa mensagem chegar no maior número de pessoas possíveis. Vem comigo, galera! Hoje eu tenho a pergunta aqui do nosso amigo Kaique Albuquerque. Fala aí, Kaique, o que você tem pra gente? E aí, pastor? Oi, gente. Eu sou o Kaique e eu queria saber se existe mesmo o conceito de fé pequena e grande, porque na Bíblia diz que se a gente tiver alguma fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente pode mandar a montanha pro mar e ela vai. E isso pra mim é muito pequeno. Então o que seria uma fé grande e uma fé pequena, sabe? Fé grande ou pequena? E aí? Ah, Moisés, o cara tá querendo me quebrar, hein, Moisés? Mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu confesso que eu tinha um posicionamento sobre esse assunto e ultimamente eu tenho estudado a respeito dele e tenho mudado um pouco a maneira que eu encaro essa situação. Vamos falar de fé. A fé é um estilo de vida. Nós nascemos de novo e precisamos construir a nossa vida hoje a partir da nossa fé. Fé não é algo a mais na nossa vida. Eu não tenho o meu trabalho, a minha profissão, a minha família e a minha fé. Não, Jesus diz que o justo viverá pela fé. A nossa vida hoje se constrói a partir da nossa fé. Eu tenho a minha fé e porque eu tenho a minha fé, eu construo a minha família a partir da minha fé. Eu construo as minhas finanças a partir da minha fé. Eu construo a minha carreira a partir da minha fé. A vida daquele que nasceu de novo, ela se constrói a partir da sua fé. E fé é convicção, fé é certeza. Fé é o fundamento central de tudo aquilo que nós somos. A primeira menção que essa declaração, o justo viverá pela fé, aparece na Bíblia e ela aparece 4 vezes, 3 vezes no Novo Testamento, 1 vez no Antigo Testamento. A gente tem essa declaração no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. A gente tem essa declaração no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 11. Também no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 38, tudo isso o apóstolo Paulo, o escritor da carta aos Hebreus, que eu creio também ter sido o apóstolo Paulo, eles nos mostrando que a nossa vida, ela se faz a partir da nossa fé. Mas a origem dessa declaração está lá em Abacuque, capítulo 2, do versículo 2 ao 4. Eu quero ler com vocês, eu esqueci minha Bíblia. Abacuque, capítulo 2, do versículo 2 ao 4, fala assim: Então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaecido, seus desejos não são bons, mas a vida do justo se faz a partir da sua fé. Quando nós começamos a estudar e buscar a origem dessas palavras, existe um princípio de interpretação bíblica que nós chamamos de o princípio da primeira menção. O que ele quer dizer? Toda vez que uma palavra aparece pela primeira vez na Bíblia, uma expressão, ela vai delimitar, ela vai delinear a maneira como essa palavra vai ser interpretada ao longo de todas as Escrituras. E a primeira vez que a expressão justo viverá pela fé aparece nas Escrituras é exatamente em Abacuque capítulo 2, versículo 4. E quando você vai para o original dessa palavra no hebraico, é a palavra emunar. Eu não sei se eu falei certo, é algo nesse sentido, mas essa... Você acha, diretor? Fala aí para mim. Se o diretor falou... Tá falado, irmão. Então, essa é a mesma palavra citada em Êxodo capítulo 17, versículo 12, quando Moisés estava com as mãos firmes. E o significado dessa palavra é no sentido de tempo, de duração. Emunar tem a ver com o tempo que Moisés ficou com as suas mãos firmes, sustentadas ali
por Arão e Ur. E é assim que a gente precisa começar a interpretar e entender essa realidade. Muito mais importante do que ficar preocupado se a minha fé é grande ou pequena, eu preciso saber que essa fé ela precisa permanecer ao longo dos tempos. A minha fé, ela não pode se esvair, ela não pode diminuir à medida que o tempo vai passando. Enquanto Moisés permanecia firme, o povo vencia. Quando Moisés começava a cansar e a descansar os seus braços, o povo perdia. A nossa fé, ela precisa ser entendida no sentido de tempo, de durabilidade. O justo, ele viverá pela continuidade da sua certeza. Eu vou repetir isso para você. O justo viverá pela continuidade da sua certeza. Anotou aí, diretor? Anotei, anotado. Beleza, então Mateus capítulo 14, versículo 31, diz assim: imediatamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Deixa eu te explicar um pouquinho o contexto desse versículo. Pedro, ele vê Jesus caminhando sobre as águas, os discípulos acham que ele é um fantasma, Jesus se apresenta, se revela a eles, então Pedro pede: Senhor, deixa eu ir ter contigo. Jesus fala: vem. Então vem, e Pedro começa a caminhada, começa a caminhar por sobre as águas. É incrível a gente pensar nisso, me faz refletir em muitos aspectos. A gente critica muitas vezes Pedro e fala: olha só, que homem de pequena fé, mas a verdade é que a maioria dos discípulos ficou no barco, não teve nem coragem de sair. Então não dá para a gente criticar Pedro. Mas o que eu quero que a gente entenda e reflita um pouco sobre essa história é porque quando a gente para ver essa expressão pequena fé que Jesus declarou para Pedro, a palavra grega aqui, de pequena, traduzida como pequena fé, é a palavra oligopistos, que quer dizer o seguinte: fé pequena, pequena, pistos, fé. Mas ela também pode ser usada no sentido de tempo, de durabilidade. O que fez Pedro ouvir de Jesus que ele tinha uma pequena fé é que essa fé, ela não durou ao longo do tempo. O grande segredo para a nossa jornada de fé é que a nossa fé precisa ser vivida de uma maneira contínua. O que eu recebo de Jesus hoje é para hoje, não serve para amanhã. Não vale o que eu recebi ontem, eu não posso guardar para hoje. Jesus, ele se compara ao pão vivo que desceu no céu, do céu. O maná do Antigo Testamento, que alimentava o povo diariamente. E Deus dá instrução para que esse maná não fosse guardado para o dia seguinte. Nós precisamos entender que a porção diária que nós recebemos de Jesus hoje é para hoje. Amanhã eu preciso me alimentar novamente. A gente pode perceber que Pedro, ele iniciou bem a jornada, só que ele terminou mal. Tão importante quanto a gente, como a maneira que nós começamos a nossa caminhada, é como a gente termina. Não dá para começar bem e ficar pelo meio do caminho. A verdadeira fé que permanece é uma fé que dura ao longo do tempo. Hoje eu tenho refletido e pensado a respeito disso. Fé é certeza. Certeza não tem dimensão ou quantidade. Fé exige 100%. Certeza exige 100% da minha crença. Se eu duvido 1%, fala comigo, não é verdade, Moisés? 1% de dúvida é o quê? É dúvida, não é certeza. 1% de dúvida, 99% de certeza. Não vale. Para eu ter certeza, eu preciso crer e confiar plenamente. Romanos capítulo 12, versículo 3, fala o seguinte: antes pense com moderação segundo a medida, o metron no grego é a palavra, da fé que Deus repartiu a cada um. Nós recebemos a medida de fé, uma medida que não tem quantificação. Ela é completa em si mesmo. Eu não recebo 3 medidas de fé, 4 medidas de fé. Eu recebo a medida de fé. Ou eu creio, ou eu não creio. A mesma fé que eu preciso para ser curado de uma dor de cabeça é a fé que eu necessito para ser curado de um câncer. Só que às vezes eu creio que Deus pode curar a minha dor de cabeça, mas eu não creio que Deus pode curar o câncer, porque a gente dimensiona a gravidade das enfermidades. Mas para Deus não funciona dessa forma. Tudo o que Deus precisa é da nossa certeza. Mateus 17, 20 fala assim: Jesus lhe respondeu: por causa da vossa
vossa pequena fé. Em algumas versões está escrito por causa da vossa incredulidade. Em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, vá daqui para lá, e ele irá, e nada vos será impossível. O grande perigo, a grande questão não é se a nossa fé é grande ou pequena, é se nós cremos ou não cremos. É aí que tem que estar a nossa preocupação. Uma fé pequena, Jesus ele nos ensina, é suficiente para realizar grandes coisas. Eu não creio que existe fé pequena ou fé grande, mas ainda que você creia dessa forma, você precisa saber que uma fé do tamanho que seja, ela é capaz de transportar montes, ela é capaz de realizar o impossível. Hebreus 3,12 fala do perigo da incredulidade. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração perverso, incrédulo, que vos afaste do Deus vivo. A incredulidade não tem a ver só com as pessoas que não conhecem a Cristo. Nós podemos ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, crer nele como Filho de Deus, mas não crer em diversas promessas que ele tem revelado para nós. Eu sou crente com relação à minha filiação em Cristo, mas eu não creio na prosperidade que Deus tem para a minha vida. Eu sou crente em relação ao sacrifício de Jesus na cruz, mas eu não creio que ele cura nos dias de hoje. Logo, eu sou incrédulo com relação às bênçãos e às promessas que Deus me garante na sua promessa. Lucas 17, versículos 5 e 6 fala assim: então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Quando eu vejo esse texto, os discípulos perguntando para Jesus e pedindo, Senhor, faz com que a nossa fé aumente. A gente quer uma fé maior, uma fé mais forte. Jesus ele fala, vocês não precisam se preocupar com o tamanho de fé. Vocês precisam entender que uma fé, ainda que seja pequenininha aos olhos naturais, do tamanho da menor semente que existe, essa fé é capaz de realizar coisas extraordinárias. A minha e a sua preocupação não deve ser com o tamanho da nossa fé, mas deve ser se a gente crê ou não. A verdadeira fé, ela tem origem no nosso coração, a partir de um entendimento, de uma compreensão da palavra de Deus. A fé vem por ouvir e ouvir a respeito da palavra de Cristo. Se existe dúvida na sua vida sobre qualquer assunto que a palavra de Deus traz para nós, comece a ouvir a respeito desse assunto. Comece a ouvir palavras de Deus, meditar nos versículos que trazem a realidade dessas promessas. E eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. O grande perigo da gente pensar que a fé ela pode ter um tamanho, uma dimensão, é a gente achar que a nossa fé não é o suficiente para ver o mover de Deus, para ver a ação de Deus. Ah, o pastor tem fé, o fulano de tal tem fé. Eu não tenho a fé desse tamanho, a minha fé ainda é pequenininha. Irmãos, ou você crê ou você não crê. Ou você tem fé ou não tem. E se você não tem, ouça a palavra a respeito de Cristo sobre aquele assunto e permita que essa fé seja gerada no seu coração. Hebreus capítulo 6, versículo 12 diz assim: não desejamos que vos torneis negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência, ou em algumas versões pela fé e perseverança, herdam a promessa. Fé e perseverança nos levam ao cumprimento das promessas de Deus para a nossa vida. Você tem orado pela vida de algum parente seu? Siga firme crendo, com fé e paciência. A promessa é de que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não abro mão dela, espero que você também. Marcos capítulo 9, versículo 23. Eu quero concluir com esse texto, diz assim: disse-lhe Jesus, se tu podes, tudo é possível ao que crê. Não é aquele que crê muito ou aquele que crê pouco. Jesus não fala a respeito do tamanho da fé. Jesus simplesmente diz, tudo é possível ao que crê. Eu creio que tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário é promessa de Deus para a minha vida, é herança de Deus para mim. E eu não aceito que o inferno roube nada do que Deus já me deu gratuitamente por sua graça. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa viver essa realidade todos os dias e nós possamos continuar juntos, crescendo no entendimento e na revelação de quem Deus é. Um forte abraço, até semana que vem. Beijo grande, valeu pessoal!